E aí, tudo bem? Hoje vamos falar sobre operações com matrizes. Vamos ver adição, subtração e multiplicação de matrizes. Com qual é isso que eu vou falar agora, pessoal? Não existe divisão por matrizes, beleza? E no caso da multiplicação, nós vamos ver a multiplicação da matriz por um número real. Pega a matriz, multiplica por 2, multiplica por 3, por 5, por 7, menos 1, assim por diante. E vamos ver a multiplicação da matriz por outra matriz. Mas fique atento, hein? Porque no caso das matrizes, existem condições para fazer operações. Você não pode pegar qualquer matriz e sair fazendo operação, beleza? E as condições de operação para adição e subtração são diferentes das condições de operação para multiplicação. Mas fique tranquilo que vamos ver tudo isso aqui com calma e passo a passo hoje aqui, beleza? E se você está gostando dos meus vídeos no YouTube, então deixa o seu like. E caso não seja inscrito ainda aqui no canal, assista esse vídeo até o final. Talvez você mude de ideia, talvez você se torne mais um inscrito aqui no canal. Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Bom, como vimos na introdução, fazer operações com matrizes depende de algumas condições. Não é apenas chegar e fazer as operações como são feitas com os números reais, ok? Então vamos ver quais são as condições para cada uma das operações aqui e dar exemplos dessas operações. Então vamos começar aqui com soma e subtração. Então, essa é a condição necessária. As matrizes têm que ser a mesma dimensão, ok? Então, se eu pegar uma matriz 2 por 2, eu posso somar com uma matriz B, que também é 2 por 2. Por exemplo, essas matrizes são de mesma dimensão, logo eu consigo fazer soma e subtração com elas. Vamos fazer então um exemplo aqui de soma e subtração com essas matrizes. Então, se eu fizesse a soma dessas matrizes, poderia fazer então A mais B. Como ficaria então? Bom, quando eu faço soma e subtração de duas matrizes, eu vou ter que somar elemento por elemento que estão nas mesmas posições. Por exemplo, esse elemento está na posição 1, 1, esse elemento está na posição 1, 1. Eu vou somar os dois. Esse elemento está na posição 1, 2 e esse elemento está na posição 1, 2. Eu vou somar os dois. E assim por diante. Eu vou somar elementos que estão na mesma posição. Então eu faria aqui, ó, 2 mais 3 daria 5. Faria 1 mais 1, 2. Faria 3 mais 0, que dá 3. E 4 mais menos 1, que dá 3. Então faria aí posição por posição a operação. Mesma coisa se fosse uma subtração. Se eu fizesse B menos A, faria 3 menos 2, certo? Porque agora é o B vem primeiro. Então é 3 menos 2, certo? Que é B menos A. Então são elementos de B menos os elementos de A. Então 3 menos 2, certo? Então 3 menos 2 daria 1. Aí faria 1 menos 1, que daria 0. Faria 0 menos 3, daria menos 3. E menos 1 menos 4 daria menos 5. Então é dessa forma que a gente opera com matrizes, para fazer soma e subtração. Porém, tem que obedecer à condição em que as matrizes têm a mesma dimensão. Então escrevendo aqui uma fórmula para fazer uma soma e subtração de matrizes, ficaria assim. Então eu teria duas matrizes gerais aqui, tá? Aqui vai do 1 até o n nas colunas e vai do 1 até o n nas linhas. E elas têm as mesmas dimensões. Se eu fosse então fazer a soma, então é dessa forma que a gente representaria uma maneira geral de calcular a soma de duas matrizes. Claro que vai soma e subtração também. Se aqui fosse mais ou menos, valeria a mesma coisa. Se fosse A mais B ou A menos B. Sempre eu vou fazer elemento por elemento. Então eu estou somando ou subtraindo, né? Elemento por elemento. A1, 1 mais B1, 1. A1, 2 mais B1, 2. E assim por diante até chegar na enésima coluna, A1N mais B1N. Repito o mesmo processo na segunda linha e vou repetindo tudo até eu chegar na última linha e fazer de novo na enésima linha AN1 mais BN1, assim por diante até chegar na última coluna ANN mais BNN. Então você vai somar elementos por elementos ou subtrair elementos por elementos quando você for fazer soma ou subtração com matrizes. Vou fazer mais um exemplo aqui. Então nesse caso aqui, ó, A mais B. A matriz tem a mesma dimensão, certo? Então, essa matriz é 3 por 2, essa aqui também é 3 por 2. Então, posso fazer a conta. Logo, eu faria A11 mais B11. A12 mais B12. A21 mais B21. A22 mais B22. A31 mais B31. E A32 mais B32. Então, repare, ó, fiz na primeira linha aqui, ó, o que tá aqui? Tá 2 mais 0. Depois vem 3 mais 1, ó, 3
e 1. Então estou fazendo a operação elemento por elemento. Depois vem aqui, ó, 8 mais 3, é esse 8 e esse 3. Depois vem 3 menos 3, ó, esse 3 com menos 3. E assim por diante. Então, continuando isso aqui, ficaria 2 mais 0 dá 0, 3 mais 1 dá 4, 8 mais 3 dá 11, 3 menos 3 dá 0, menos 1 mais 2 dá 1 e 0 mais 5 dá 5. Então, esse seria o resultado da matriz A mais B. Então, você faria isso se fosse soma ou se fosse subtração. Então, é dessa maneira que nós vamos trabalhar. Agora, vamos ver multiplicação. Então, falando agora de multiplicação de matrizes, nós vamos ter duas possibilidades. Uma, eu posso multiplicar a matriz por um número real, e outra, eu posso fazer uma multiplicação de matriz por outra matriz. Começando pelo primeiro caso, então, aqui, vamos fazer multiplicação da matriz por um número real. Então, se eu tenho um número alfa, ok, que ele pertence aqui aos reais, então é um real qualquer, e eu tenho uma matriz, então eu tenho uma matriz aqui, m por n, uma matriz A, que é m por n, então eu tenho aqui, ó, n colunas, certo? E eu tenho aqui m linhas. Se eu fizer a multiplicação de um número real por uma matriz, eu faria algo do tipo alfa vezes A. Isso ficaria alfa vezes a matriz. Repetindo aqui, a matriz seria assim. É esse número alfa aqui, ó, e vai multiplicar cada um dos elementos da matriz. Então, fazer uma distributiva para cada um dos elementos. Alfa vezes esse, depois alfa vezes esse, e vai seguindo até chegar nesse. Na segunda linha, alfa vezes esse, depois alfa vezes esse, até chegar no último elemento. Assim por diante, até eu cobrir todos os elementos da matriz, fazendo alfa vezes cada um. Então isso aqui ficaria assim: alfa vezes A1, 1, alfa vezes A1, 2, assim por diante, até chegar em alfa vezes A1n. Alfa multiplicaria A2, 1, multiplicaria A2, 2, assim por diante, alfa multiplicaria o A2n. E seguiria multiplicando alfa em todos os elementos da matriz, certo? Até eu chegar no último elemento aqui. É dessa forma que a gente procede para multiplicar um número real por uma matriz. É simples, na verdade, né? Porque se eu tiver aqui um exemplo de alfa igual a 2 de uma matriz A do tipo 2, 3, menos 1 e 0. Então, fazendo aqui, ó, alfa vezes A, ficaria duas vezes a matriz 2, 3, menos 1 e 0. Então, isso daria 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes menos 1, menos 2, e 2 vezes 0, 0. Então, multipliquei por 2 aqui, dobrou todos os elementos aqui da matriz. Então, é muito simples, é só multiplicar a matriz inteira por esse número que está fora dela aí. Vamos ver mais um exemplo aqui. Se eu tiver assim, alfa igual menos 3, e a matriz A igual desse jeito aqui, 2, 3, 8, menos 1, 5, 5. Alfa vezes A ficaria menos 3, que multiplica a matriz 2, 3, 8, menos 1, 5 e 5. Então ficaria menos 3 vezes 2 daria menos 6, menos 3 vezes 3 daria menos 9, menos 3 vezes 8 dá menos 24, menos 3 vezes menos 1 daria 3, menos 3 vezes 5 daria menos 15, e menos 3 vezes 5 de novo daria menos 15. Então veja que é simples quando eu vou multiplicar um número real vezes a matriz. É dessa forma aqui. Basta eu multiplicar todos os elementos da matriz por esse número real, tá bom? Isso nos dá a possibilidade de fazer um exercício do tipo assim. Então nesse caso aqui eu tenho uma matriz A e uma matriz B. Eu quero determinar uma matriz C que é dada por A menos 2B. Então eu teria aqui, ó, C é igual a menos 2b. Então C ficaria a matriz A, que é 2, menos 1, 3 e 0, menos duas vezes a matriz B, que é menos 1, menos 2, 3 e menos 3. Quando isso acontecer, nós vamos primeiro efetuar essa multiplicação aqui, e depois que efetuarmos essa multiplicação, vamos fazer a operação com esse caso aqui. Então, vamos só copiar a primeira matriz, e agora vamos efetuar isso aqui, ó. Aqui tem duas possibilidades, tá? Eu posso pensar que essa parte aqui, ó, o menos 2 vezes b, posso pensar assim, ó, mais menos 2b. Eu resolvo tudo isso aqui somando com um a. Ou eu posso pensar da seguinte maneira: eu posso colocar isso e considero essa operação aqui, ó, 2 vezes b. Então aqui ficaria menos 2b assim. Eu faria esta operação sem considerar que o 2 é negativo e manteria o sinal de menos aqui. Então vamos fazer dos dois jeitos para você ver que é possível trabalhar das duas formas. Então o que eu vou fazer? Vou fazer o sinal de mais aqui e fazer agora essa operação aqui, ó. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 2 vezes menos 3 vai dar 6. Então a matriz C vai ficar 2 mais 2, 4. Menos 1 mais 4, 3.
3 menos 6, menos 3. E 0 mais 6, que dá 6, ok? Agora vamos repetir essa operação da outra forma. Quero deixar o menos fora e multiplicar tudo por 2, ok? Então ficaria C igual. Mantenho 2, 1, 3 e o 0 aqui. O menos, e vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Só dobrar os números que estão dentro. Se eu fizer isso, então fica 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Se eu fizer 2 vezes 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4. 2 vezes 3 dá 6. E 2 vezes menos 3 dá menos 6. Agora vamos resolver aqui, ó. 2 menos 2. Esse menos com menos vai virar mais, vai ficar na verdade 2 mais 2, que dá 4 também. Menos 1, menos 4. Então, menos com menos vai virar mais. Então, vai ficar menos 1 mais 4, que dá 3. Aqui fica 3 menos 6. Então, dá 3 menos 6 dá menos 3. Fica 0 menos 6. 0 menos 6 dá 6. Tá? Então, veja aqui, ó. Do mesmo resultado. Se eu fizer a forma A ou a forma B que eu mostrei, considerando que eu estou somando a matriz depois de multiplicar tudo por menos 2, ou considerar que eu estou subtraindo a matriz depois de só multiplicar por 2, ambos os casos vão dar certo, tá ok? Isso é importante você ter em mente para que você for fazer a multiplicação da matriz para o número real, tá bom? Você pode tanto multiplicar o número real considerando o sinal dele, como pode deixar o sinal fora da matriz e multiplicar tudo para fazer essa operação aqui. Então, é assim que a gente vai fazer para multiplicar a matriz por um número real. Vamos apenas multiplicar ele por todos os elementos que estão dentro da matriz, tá? Essa é a primeira maneira de multiplicar a matriz. Existe uma outra maneira, que é multiplicar matriz por matriz, certo? Aqui fizemos matriz por um número real. E agora vamos fazer matriz por matriz. Vamos lá. Então, multiplicar matriz não é simplesmente pegar duas matrizes e multiplicar. Existe uma condição necessária para isso. Tá? Se eu estou fazendo a multiplicação de duas matrizes, então como eu mostrei aqui, do tipo A vezes B, então necessariamente o número de colunas da matriz A vai ter que ser igual ao número de linhas da matriz B. Então nós temos aqui, ó, da esquerda para a direita, o A vem primeiro que o B. Então sempre pensando assim da esquerda para a direita, a primeira matriz tem que ter um número de colunas que é igual ao número de linhas da segunda matriz. Essa é a condição necessária. Então se eu tenho, por exemplo, a matriz A e a matriz B, ok? Nesse caso aqui, ó, a matriz A é uma matriz do tipo 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas. A matriz B é uma matriz do tipo 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. E eu tenho aqui, ó, que esse número 2, que é o número de colunas de A, é igual a esse número 2, que é o número de linhas de B. Logo, se eu tenho o número de colunas de A igual ao número de linhas de B, é possível fazer a multiplicação. Então essa é a condição necessária. Eu necessariamente tenho que ter essa condição para multiplicar. E o resultado dessa multiplicação, pensando que eu vou ter uma matriz C, que ela é a multiplicação de A por B, a matriz C vai ter a seguinte dimensão. Ela vai ter o número de linhas de A e o número de colunas de B. Vamos fazer o cálculo aqui para ver como vai ficar então a matriz C. Então, pegando aqui a matriz C, como que eu vou fazer a multiplicação de duas matrizes? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira linha de A e vou multiplicar pela primeira coluna de B, ok? Da seguinte forma, esse número aqui multiplica 2 e esse número aqui multiplica o 1. Então, olha lá, de novo, o 2 vai multiplicar o 2 e o 1 vai multiplicar o 1. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pegando a primeira linha de A, eu gero a transposta dela. Como ficaria a transposta só da primeira linha de A? Ficaria 2, 1. Ó, transpôs essa linha, virou essa coluna aqui. Aí eu pego essa coluna que eu gerei e multiplico por essa coluna que já estava pronta lá em B. Então, 2 multiplica 2 e 1 multiplica 1. E disso tudo a gente vai ter que tirar a soma dessas duas multiplicações. O 2 vezes o 2 mais o 1 vezes o 1. Ok? Dessa forma que nós vamos fazer com a multiplicação de matriz. Vamos pegar cada linha de A, gerar a transposta e multiplicar pela coluna de B. Cada vez que eu fizer isso, vou gerar um elemento da matriz C. Vamos fazer isso aqui, ó, com mais calma para a gente ver passo a passo como fazer então essa multiplicação. Então vamos lá, assim, ó. Eu tenho aqui, pegar aqui, ó, a primeira linha de A e vou gerar a transposta dela. Então ela fica 2, 1. Aí eu vou multiplicar isso agora por cada coluna de B. Então agora, se eu pegar a primeira coluna de B, fica 2 e 1. Então, 2 vezes 2 aqui,
mais 1 vezes 1. 2 vezes 2, mais 1 vezes 1. Gerou o primeiro elemento da matriz C. Agora eu pego a primeira linha de A, multiplico pela segunda coluna de B. Então fica 2 e menos 1. Então fica 2 vezes 2, mais 1 vezes menos 1. Então o que eu fiz? Eu fiz a transposta e multipliquei por todas as colunas de B. E fui gerando os elementos de C aqui. Quando eu fiz todas as operações com a primeira linha de A, eu terminei de formar a primeira linha de C. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pegar a segunda linha da matriz A e vou fazer a mesma coisa. Apago isso aqui. Segunda linha de A é isso aqui, ó, 2 e 0. Então, transpõe e fica 2 e 0 dessa forma. Eu multiplico agora por cada coluna de B. Então, a primeira coluna é essa, certo? Então, 2 vezes 2, mais 0 vezes 1. 0 vezes 1. Aí, agora eu pego a segunda coluna de B, que é 2 menos 1. 2 vezes 2, mais 0 vezes menos 1. Aí, eu gerei a segunda linha da matriz C. Agora eu faço a mesma coisa com a terceira linha de A. Então eu pego aqui terceira linha de A, gera a transposta, vai ficar assim. Essa é a terceira linha de A. Faz a transposta, vira menos 1 e 0. E agora eu multiplico ela por cada coluna de B. Primeira coluna de B é 2 e 1. Colocando aqui então em C, esse parêntese aqui do C nem vai dar, né? Vamos refazer esse parêntese aqui. Tem que ser maior, porque vai ter 3 linhas, né? Então vamos lá. Então fica aqui, ó, menos 1 vezes 2, então tá aqui, menos 1 vezes 2, mais 0 vezes 1, então tá aqui, 0 vezes 1. Faço a mesma coisa para a segunda coluna de B, que é 2 e menos 1. Então, ó, menos 1 vezes 2, ficou aqui, menos 1 vezes 2. 0 vezes menos 1, soma aqui 0 vezes menos 1. Então é assim que nós vamos fazer multiplicação entre duas matrizes. Então gerei a matriz C. Olha aqui, ó, nesse primeiro caso eu tenho 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 1 dá 5. Aqui eu tenho 2 vezes 2 dá 4, aqui 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então fica 4 menos 1, que dá 3. Aqui 2 vezes 2, 4, mais 0, dá 4. 2 vezes 2, 4, mais 0, dá 4. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, com 0 dá menos 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, com 0 dá menos 2 de novo. Tá? Então essa aqui é a matriz C. Ficou os elementos 5, 3, 4, 4, menos 2, menos 2. Então, pense sempre nisso. Vamos pegar uma linha de A, faz a transposta, multiplica pela coluna de B. E vou somando as multiplicações. Aí eu gero o primeiro elemento de C. Aí eu pego a primeira linha de A, né, fiz a transposta, multiplico pela segunda coluna de B. Eu vou gerar o segundo elemento da matriz C. E assim por diante. Até chegar, então, em todas as multiplicações e gerar a matriz C que deu isso aqui. Fiz esse exemplo aqui bem passo a passo, para mostrar para vocês o procedimento. Vou fazer mais um exemplo aqui com outras matrizes, para a gente treinar mais esse processo de multiplicação. Então, nesse caso aqui, ele deu duas matrizes, matriz A e matriz B, e pede duas coisas. No item A, ele pede para calcular a multiplicação A vezes B, e no item B, ele pede para calcular a multiplicação A vezes 3B. Então vamos lá. Primeiro resolvendo o item A aqui, beleza? Item A. Então eu vou ter que A vezes B vai dar uma matriz, né? Que tem duas linhas, já que a matriz A tem duas linhas. E vai ter 3 colunas, porque a matriz B tem 3 colunas. Lembra que a matriz do resultado vai dar o número de linhas de A com o número de colunas de B. Então vamos lá fazer a multiplicação aqui, ó. Pega essa linha, faz a transposta, multiplica por essa coluna. Então fica 3 e 0. Então 2 vezes 3 dá 6, mais 3 vezes 0, 0. Agora, pega essa mesma linha, faz a transposta, multiplica por essa coluna. Então, vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3 dá 6, mais 3 vezes 2 também dá 6. Beleza? Ainda com a primeira linha de A, feito na transposta, calcula a última coluna de B. Então fica 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 5, 15. Terminamos então a primeira linha de A. Agora pega a segunda linha de A, faz a transposta, menos 1 e 4. Vamos multiplicar agora todas as colunas de B. Primeira coluna de B, 3 e 0. Menos 1 vezes 3, menos 3, 4 vezes 0. Segunda coluna de B agora, dá 3 e 2. Então, ó, menos 1 vezes 3, menos 3. 4 vezes 2, mais 8. Beleza? Continuando aqui. Última coluna de B, 1 e 5. Então, menos 1 vezes menos 1, menos 1. 4 vezes 5, 20. E aí, fechou essa minha matriz do resultado. Então, se eu continuar esse cálculo aqui, 6 mais 0 vai dar 6. 6 mais 6 vai dar 12. E 2 mais 15 vai dar 17. Menos 3 mais 0 dá menos 3. Menos 3 mais 8 dá 5. E menos 1 mais 20 dá 19. Então, essa é a matriz do resultado multiplicando
A vezes B, beleza? Então tá aqui A vezes B deu isso. Agora vamos fazer o item B. O item B então é A vezes 3B. Então vamos lá, vamos enxergar de novo as matrizes aqui, A vezes 3B. Antes de fazer o cálculo, vamos gerar a matriz 3B aqui, tá? Então 3B vai ser a matriz 9, 9, 3, 0, 6 e 15. Então todos os números da matriz B foi multiplicado por 3. Então ficou 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 15. Agora a gente faz a mesma coisa. Pega a primeira linha de A, gera uma transposta e multiplica pela primeira coluna de 3B, que é 9 e 0. Então vou pegar aqui 2 vezes 9, 18, mais 3 vezes 0, 0. Pega a segunda coluna de 3B, que dá 9 e 6. Aí 2 vezes 9, 18, mais 3 vezes 6, 18. Beleza? Pego a terceira coluna de 3B, que dá 3 e 15. Aí 2 vezes 3 dá 6, mais 3 vezes 15, 45. Então terminamos a primeira linha da matriz A, vezes todas as colunas da matriz B. Vamos pegar agora a segunda linha de A, fazer a transposta, menos 1 e 4, e multiplica pela primeira coluna de 3B. Então dá menos 1 vezes 9 dá menos 9, mais 4 vezes 0 dá 0. Pega a segunda coluna de 3B, menos 1 vezes 9 dá menos 9. 4 vezes 6 dá 24, beleza? Pego a terceira coluna de 3B, 3 e 15 na matriz 3B. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, mais 4 vezes 15, 60, beleza? Então fazendo agora o cálculo aqui, ó, 18 mais 0, 18, né? Esse primeiro elemento aqui. Aqui, 18 mais 18 vai dar 36. Aí depois eu faço aqui 6 mais 45, 51. Depois eu faço aqui menos 9 mais 0, menos 9. Menos 9 mais 24, 15. E menos 3 mais 60, 57. Então vamos lá, ó. Eu peguei a matriz B, multipliquei por 3, gerei a matriz 3B. Depois eu peguei a matriz A, multipliquei pela matriz 3B. Chegamos nesse resultado que está aqui embaixo, né? Isso aqui é A vezes 3B. Agora, eu já tinha o resultado da matriz A vezes B, certo? Que era essa aqui. Isso aqui é a matriz A vezes B. Veja que se eu pegar a matriz A vezes B e multiplicar por 3, vai dar a matriz A vezes 3B, certo? Ó, 6 vezes 3 dá 18, 12 vezes 3 dá 36, 17 vezes 3 dá 51, menos 3 vezes 3 dá 9, 5 vezes 3 dá 15 e 19 vezes 3 dá 57. O que eu quero dizer com isso? Logo, então A vezes 3B vai ficar a mesma coisa que 3 que multiplica A vezes B. Se eu fizer dessa forma como eu fiz, primeiro eu multipliquei a matriz B por 3 e depois fiz a multiplicação de matrizes, deu a mesma coisa se eu tivesse isolado 3, primeiro multiplica a matriz A vezes B, depois multiplico o resultado por 3, né? Vai dar a mesma coisa. Essa é uma coisa interessante aqui na multiplicação de matrizes. Então é isso, dessa forma que a gente faz a multiplicação de matrizes, e aí seguindo a ordem que tem nos números reais, a gente viria o que agora? Divisão de matrizes, certo? Não tá certo, porque matriz não tem divisão. Não existe divisão de matrizes. Para fazer um cálculo que seria parecido com a divisão dos números reais, só que nas matrizes seria usando matriz inversa, ok? Na aula que vem nós vamos ver isso. Então, por hoje, vamos falar só de soma, subtração e multiplicação. É isso aí, pessoal. Vimos vários exemplos de operações com matrizes e agora é hora de você praticar, tudo bem? Deixei na descrição do vídeo uma lista de exercícios. Você pode baixar essa lista, fazer bastante exercício, praticar bastante. Lembre-se que matemática é como um esporte. Você tem que praticar muito para se tornar um atleta de alto nível. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Um abraço, professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.